Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Hoje a gente tem uma abertura sorteada e é a última dessa semana de número 20. Vamos ver o que vem pela frente? Maravilha. Vou aproveitar de novo aqui um pedacinho, dizendo assim: se você quiser estudar o tarô, pode passar a vida inteira fazendo, pois há muitas informações abrangendo praticamente todos os aspectos das cartas. No entanto, não há garantias de que tal estudo fará de você um excelente tarólogo. Eu acho interessante porque nós temos a turma dos tarólogos que acha que você só vai conseguir ser um bom tarólogo se souber tudo sobre as cartas. Aí, eu acho que minimamente você tem que saber alguma coisa sobre as cartas. Eu sou obrigado a concordar. Aí tem a turma dos tarólogos mais atuais, ou talvez, não sei, é de um tempo para cá, onde basta então só ter a intuição. Eu acho que essa é uma discussão desde que eu comecei. Só intuição? E aí eu bato o olho e intuo? Ou uso o conhecimento? Na minha cabecinha cartesiana de começo de jornada, para mim era impossível olhar simplesmente, e eu tinha uma cabecinha bem 1 mais 1 = 2, muito diferente da de hoje. Impossível olhar para um arcano e falar dele só vendo, por exemplo, um senhorzinho sentado com dois capuchinhos ao pé, e tem um trono, e tem uma coroa grande, e embaixo diz que ele é o Papa. Dá para falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que não. Então, mesmo que eu queira tirar por inventividade e criatividade uma palavra de um arcano do tarô sem conhecer absolutamente nada, só na intuição, eu acho complexo. Por isso mesmo, eu mesmo, quando me vi com as cartas, fui procurar saber o que mais que podia saber sobre aquelas cartas. Não só no sentido de que eu começo com cartas antigas, tarô vovô, e porque eu queria saber um pouco mais do que aqueles 22 maiores tinham para dizer, já que na minha geração a gente precisava saber principalmente os 22 maiores, que eram os caras. Mas mesmo assim, e depois os 56 menores? Como não saber um pouco deles? Como não saber um pouco da terra, da água, do fogo e do ar? Como não saber dos temperamentos? Como não saber de algumas coisas? E dos números que eles carregam? Como não saber nada de 1 a 10, de 1 a 9, né, de 1 a 22? Como não saber nada de 1 a 10? Então, assim, tenho certeza, diz a autora, de que alguém vai discordar na hora se eu disser que você não precisa compreender os vínculos entre tarô, astrologia, numerologia, alquimia ou cabala para fazer boas leituras. Mas, de verdade, uma parte de mim concorda com ela. Eu vou seguir com o tarô, pelo tarô, em nome do tarô, com o tarô, e não olhando realmente para o tarô cabalista, ou para o tarô Rider-Waite-Smith, ou para o tarô e as grandes ordens herméticas fechadas por uma eternidade. E fiz leituras ao longo desses anos todos, e já me pus à prova, e já até, né, pude colher os frutos do meu trabalho sabendo que eu não viajei longe daquilo que é a verdade interna ou intrínseca do tarô, arcanos maiores e arcanos menores. Então, minimamente, é uma mão dupla. Uma mão que segue pelo conhecimento e uma mão que segue pela intuição. Essas duas conversas vão trabalhando entre si um universo ainda maior de sabedoria que vem com o próprio tarô. Cada uma das outras ciências antigas, faladas aqui, astrologia, numerologia, qualquer uma delas, cabala, todas elas exigem profundos estudos, exigem muito mais do que meramente juntar com o tarô e fazer alguma coisa. Então, que é o que eu falo das equivalências complexas do tarô. O tarô por si mesmo, ele é simbolista. Ele é por símbolos, por imagens, por histórias que se podem contar de ambos, símbolos e imagens. Quando entramos para as outras considerações, que começam a partir até da própria numeração dos arcanos, até seguir para os conhecimentos de cabala, alquimia e afins, astrologia,
a gente entra por uma outra complexidade de informações e conhecimentos que, se eu for a fundo estudar parte a parte, muito que bem. Mas se eu ficar só na superficialidade, e dizendo que sei, muito que errado, assim, muito que complicado, muito que bagunçado. Então, o que até estava conversando eu recentemente, percebo que todo mundo preferiu ficar pelo raso. Então, a gente fica com as definições ou palavras-chave dos arcanos, a gente para de raciocinar sobre o que ele mesmo traz, maiores ou menores, que o tarô traz em si, e paramos de usar a parte do conhecimento, que minimamente ajuda bastante a desenvolver a intuição e o fechamento de frases ou histórias inteiras que essas cartas podem lhe contar. Na minha opinião, se mais tarde você quiser olhar, estudar todas essas outras complexidades de ciências antigas, fique à vontade. De verdade, vou plagiar um querido antigo companheiro de trabalho, Namor. O tarô, pelo tarô, ainda é uma belíssima jornada. Bom, antes de meu blá blá blá, né? Eu tô sempre blá blá blá. Hoje a gente tem uma abertura bonita, baseada no tarô, pelo tarô, baseada na Roda da Fortuna. Mais do que isso, uma abertura que está sorteada para uma das queridas do 365, aberturas de tarô lá do WhatsApp. Então, é uma leitura endereçada. Mais do que isso, a gente vai estar, então, falando com uma rainha de taças, e o assunto dela é o propósito empresarial, propósito da empresa dela, que eu vou colocar como paus, sendo o grande significador. O que você acha disso? Bom, lembrando que se você tem curtido o trabalho aqui do 365 Aberturas de Tarô, dá aquele joinha, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família, compartilha esse vídeo que super me ajuda a chegar lá mais adiante. E se você se interessa por trocar conversas sobre o tarô, sobre desmistificar também o tarô, sobre questionar o tarô, a gente está com um grupo lindo, super bacana, que é o 365 Aberturas de Tarô lá do WhatsApp. Onde, além da gente bater papo entre tarotistas, taromantes, tarologos e assim por diante, a gente também tem esse lance de sortear as aberturas para quem se interessa em tê-las abertas aqui para todo mundo ouvir. Combinado? Então segue lá, porque o link está aqui embaixo, o link está lá em cima no meu canal. Corre, se inscreve, que você vem fazer parte bem juntinho de mim. Então, vamos compartilhar aqui? Vamos compartilhar no 365 Aberturas de Tarô por mim, Fernanda Vidigal, da abertura 139. Olha que lindeza. E aí nós estamos na abertura da Roda da Sorte, uma abertura que foi inspirada na própria ideia da Roda da Fortuna. Mais solta, ela pode falar de vários temas, questões e, sobretudo, da sorte deles. Então, como na Roda da Fortuna, nós vamos olhar o entorno e as energias. É uma abertura mais descolada, mais intuitiva, mais perceptiva também. Seguindo para lá, então, vamos ver a mesa? Não, antes da mesa, vamos, como é que dispõe essa mesa mesmo? Vamos pegar um pouquinho a ideia aqui, né, dessa jogada. Primeiro que a gente tem uma carta central. Essa carta ao centro, que é a primeira de todas, ela representa o querente, ou o seu tema, ou a questão que a gente está trazendo para a roda da sorte. Aí a gente abre de baixo, fazendo uma volta horária, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. São as energias ao redor e que estão influenciando esse sujeito ou tema. Aí a gente tem as cartas lá embaixo, 8, lá em cima, 9. As forças mais distantes, mas que já também estão influenciando, também estão ligadas, já estão despertas. As cartas 10 e 11, né, elas são aquilo que está sendo carregado do passado e que ainda faz força no presente. As cartas 12 e 13, o que o futuro trará. Qualquer carta dos arcanos maiores nessa jogada vão sinalizar as forças do destino maior. Qualquer carta dos arcanos menores vão sinalizar as forças do seu livre-arbítrio com as suas ações e reações ao longo do caminho. Vamos dar uma olhada nisso juntos? Bora ir para a mesa? Então, seguindo para a mesa, você printou lá, né? Tenho certeza que sim. Quem já está acompanhando tem printado direto. E aí,
para fazer uma bossa nova. De vez em quando, vocês sabem que eu gosto de mudar de baralho, mas tenho ficado um pouco presa a alguns baralhos, no sentido de que essa tem bastante cartas, aonde eu não me aventuro por conta do tamanho. Então, as latinhas são tamanhos menores de cartas, muito menores. São bem legais de trabalhar numa mesa, reduzida como a minha. Então, eu estou usando o Aquarian Tarot do Paladini, também da US Games, que está baseado no Rider-Waite. Eu estou trazendo a minha querente como a rainha de taças que ela é, e estou trazendo a questão que ela trouxe para a gente, né, observar durante a abertura, como as de paus. Paus porque empreendedorismo, paus porque propósito, paus porque GPS, direcionamento e vontade. Vou deixar os dois aqui no cantinho, né, e nós vamos seguir juntos. Estou deixando aqui porque pelo menos fica mais visível, e acho que dá para fazer a abertura. Já embaralhei, já organizei. Posso abrir o leque aqui embaixo, assim como posso fazer de várias outras formas, como eu já fiz, que eu mostrei para vocês. Nesse momento, eu estou na inspiração do leque. Então, vamos a ele. Eu preciso pegar, então, o mapa, né, o mapa da minha jogada, para eu poder não me perder. Na verdade, a ideia da gente ter uma abertura montada é para ter um mapa e direcionar a minha fala, a minha contação da história do oráculo para a pessoa, me baseio então nesse mapa. E aí eu vou seguindo com mais tranquilidade, vou tendo apenas a preocupação de olhar o que é deitado aqui na mesa, né? Eu não preciso ficar usando outras conjecturas. Então vamos lá, a carta um aqui ao centro é essa daqui para representar a minha querente e a sua questão. Aí vamos fazer a voltinha da Margarida, porque agora são as energias todas que estão em volta dessa querente e daquilo que é a empresa dela, o propósito da empresa, que ela está querendo olhar, que ela está querendo entender, que ela está querendo esclarecer, qual será mesmo, né, o ideal propósito, o caminho, o encaminhamento empresarial que deve ser feito. Muito bem, abri a Margarida. Olhando aquilo que vem lá de trás, temos uma, a 10 e temos a 11, certo? E aquilo que é o que vai andar para o futuro, 12 e 13. Fechamos as 13 cartas, fechamos o deck, e aí vamos fazer o quê? Vamos ler, minha gente, vamos interpretar, vamos achar um caminho para contar para essa querente quais são realmente as questões para olhar nesse jogo de hoje. Então, a primeira carta, o que que está com ela e com esse propósito e com essa ideia da empresa? E olha que legal, saiu uma torre nesse momento, é aquele momento de mudança, é um momento onde tudo aquilo que ela está, inclusive, questionando, qual é o propósito, qual é o encaminhamento, está num momento de desconstrução, está num momento de transformação e mudança, e se tem uma coisa que eu tenho que tentar mostrar para ela, é que é um propósito de enfrentamento, é um propósito de transformação, é um propósito para gerar mudanças, ou, como eu brinco muito, né? Vamos desmanchar essa torre de Lego para trazer uma outra torre. Então, são aqueles momentos de desconstrução e construção que a gente tem ao correr de uma empresa, ao correr de um trabalho, e esse é o momento de grandes mudanças. Bom, aí a gente vai começar olhando aqui no primeiro entorno. As ideias ou os ideais dessa empresa, muitas vezes, ou ficaram muito no mental, muito no intelectual, e ou então ao contrário. Então, o que que é melhor? É ficar o intelectual sobre o emocional ou o emocional sobre o intelectual? Nem uma coisa, nem a outra. A gente tem que transformar o intelectual, o intelecto, o pensar em algo que dê para se comunicar
com amorosidade e gentileza. Como é que eu faço a junção desses dois lugares, a emoção e a razão, para que não hajam nem mágoas, nem rancores, nem tristezas, nem arrependimentos, que é o mais importante para o caso de uma empresa. Também temos que a gente tem um movimento natural de mudança mesmo com a roda da fortuna, mas que, se for tomado atentamente, pode ser uma mudança para melhor, pode ser uma mudança de incrementar, pode ser uma atualização que traz benefícios, né, para essa empresa. Lembrando que o próprio autor diz: arcanos maiores vieram para ficar, tem mais força nesse jogo. E os menores estão falando um pouco do que dá para fazer no dia a dia ou escolher. Então, as escolhas mentais, mais escolhas mentais dos seis de espadas, dizendo que, mesmo com essas mudanças, transformações e um momento de, né, de mudança de rota, há que se recuperar mentalmente, intelectualmente e seguir para novas paragens, como quem sabe que, apesar de termos alguns rounds ainda, talvez do velho propósito, ou do velho jeito, dá para fazer novos investimentos, novas investidas intelectuais e mentais para chegar mais adiante. E com isso, como carta ao alto, sempre tem muita importância no jogo, atingir o as de taças, atingir um momento mais homogêneo, mais emocional, mais de sensação de alegria, de realização, sobretudo emocional, com aquilo que é o propósito da empresa, que não pode ser negado. O pajem de ouros também dizendo: olha, como eu sou o pajem dos pagens, como eu sou aquele que traz a natureza, a origem da terra, e por isso mesmo eu acabo sendo perseverante, persistente e devagar se vai ao longe também comigo, eu sou ainda muito jovem ou muito novo, ou a empresa tem uma certa jovialidade e novidade, ou a empresa é para gente jovem ou para pessoas que ainda estão no começo da jornada. Então, que eu adeque essa energia de gente jovem a essas mudanças e transformações para trazer fortuna, trazer bem-estar, a escolha de seguir como quem ainda é um iniciante, um caminhante, né? E o nove de paus, eu acho ele uma carta super bacana, porque mostra dentro do propósito da tua empresa que ela tem um propósito grande, ousado, que pretende muito além do que o início ou o começo vislumbrava, que tem muita coisa forte, né, de temáticas vibrantes, vibrações importantes, típicas, né, do fogo, que podem estar levando a empresa para propósitos mais apaixonados, mais empoderados, mais bem colocados. Do passado para cá, a gente tem desde um pensamento um pouco fechado em si mesmado ou alicerçado no meu próprio conhecimento, como é o dois de espadas, e tenho também todas as possibilidades, os conhecimentos à vontade, todas as ferramentas, né? Tudo que é necessário no oito de paus está lá, está catalogado, organizado, pronto para ser colocado e alinhado para uma direção. Qual é essa direção? O dois de espadas fica um pouco dúbio, fica um pouco perdido entre o que é da direita e o que é da esquerda, o que é para cá, o que é para lá, o que é meu, o que é seu, o que é claro, o que é escuro. Nessa dualidade até do cérebro esquerdo e direito, o dois de espadas acaba se firmando em ficar um pouco fechado em si mesmo. Há que abrir, né? Abrir a mente, abrir as possibilidades, como o mago pede, abrindo a mente, abrindo as possibilidades, abrindo os horizontes, usando com mais sabedoria as ferramentas, tanto de venda, de comunicação, de liberação, de abertura de caminhos que o mago traz. O futuro da empresa tem um propósito muito mais humano e muito mais voltado às relações.
que é o 10 de taças. Com isso, sem sombra de dúvida, encanta e compacta ou impacta muito mais as questões relacionais, emocionais e sentimentais típicas das taças nos adventos futuros. E eu acho que é o que temos para essa abertura, para essa querida lá no 365, abertura de tarô do WhatsApp, né? Um propósito, no mínimo, de fazer diferente, como a Torre gosta, né? De sair da mesmice, de revolucionar, também tem a ver com batalhas importantes da Torre. Certo? Acho que é aqui que se define o jogo. Ele não tem. Eu gostei muito desse jogo porque ele me lembra jogos com os quais eu comecei. Não se tinha essa pegada um pouco mais moderna de que cada lugar é um lugar. Não, é um setor, assim. As energias próximas, né? E as energias um pouco distanciadas. E aí, mesmo com o meu esquecimento, a gente tem duas energias que eu acabei, né, esquecendo e que eu vou fazer agora sim, ó, uma energia de baixo e a outra energia lá de cima para fechar minha conversa. Ai, que lindão, saiu um papa bonitão aqui em cima das taças e saiu aqui embaixo um 9 versus 10 de taças, perdão. Mas, de toda forma, 10 de taças é a melhor realização que eu posso ter, né, no ambiente ou no âmbito emocional relacional. E o 9 é quando eu estou cheia de auto-amor, autovaloração, estou dando valor mesmo e significado para a minha empresa ou para o meu projeto, né, empresarial. E aqui temos ainda mais coisas boas para acontecer. O eu superior, né, do meu querido Hierofante, vou até baixar um pouquinho, que acho que vai dar, né, o Papa que saiu aqui em cima, o Hierofante, ou sumo sacerdote, trazendo uma pegada, né, muito importante sobre as coisas como elas são. Então, o que essa empresa tem? Muito conhecimento, informação, ensina, também encaminha, fala com muitas pessoas, tem muita especialidade, tem muitos conhecimentos e ainda pode adquirir mais ainda. Então, a gente tem na base uma amorosidade, no topo uma intelectualidade, o que é bem legal para esse jogo também. Então, assim, a gente fecha com esse futuro bem bonito, né, de caminhos abertos e muitas boas relações com o 10 de taças, deixando para trás talvez antigas ferramentas ou escolhendo elas de forma nova, né, de um outro jeito para que elas operem melhor. Pronto, é isso, tá feito. Então, leitura feita, a gente entra para aquele um beijo, um queijo, um tarotê para vocês. Ah, é mesmo. Amanhã a gente tem mais uma querida abertura aqui no 365, porque amanhã a gente tem uma próxima semana e uma próxima jogada, começando direto e reto e trazendo para todos nós mais novidades sobre as aberturas de tarô aqui no 365 Aberturas de Tarô. Combinadíssimo? Então, valeu, gente. Um beijo.